Quando ele acrescenta inteligência e moral, eu vou trazer aqui, não sei se vai dar para todo mundo ler, não sei se dá para todo mundo ler, mas eu vou ler aqui. Na questão 751 do Livro dos Espíritos, Kardec ele faz um questionamento para os espíritos. Ele fala o seguinte: como é que se explica que entre alguns povos já adiantados, materialmente dizendo, sob o ponto de vista intelectual também, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? Kardec, e não é só essa questão, depois tem outras que a gente vai trazer, mas ele questiona os espíritos, ele fala o seguinte: estou tratando aqui das aristocracias e tal, estou vendo que tem sociedades mais inteligentes, mas engraçado porque em algumas sociedades intelectualmente mais desenvolvidas, eles fazem coisas ali que moralmente não são tão adequadas ou não caracterizam uma evolução nesse sentido. E aí os espíritos respondem, e ele traz como exemplo o infanticídio. Nós poderíamos trazer essa relação para uma discussão de aborto para cá, mas porque muita gente usa essa reflexão. Tal país colocou na sua legislação a possibilidade de nós realizarmos ou provocarmos a interrupção da gravidez, quando a mãe não se sente apta a ter isso, ou promover a eutanásia, porque é um direito do cidadão querer pôr fim à própria vida. Enfim, são várias discussões que nós temos no planeta. Cada cultura interpreta isso de uma maneira, mas, de novo, não é porque a sociedade que está discutindo isso, ainda que materialmente, e expresse isso nas suas condições de vida, não cometa coisas ou não faça coisas que moralmente são discutíveis sob o aspecto espiritual. E eu não estou dizendo que eu trouxe temas polêmicos aqui, e nós vamos discutir também, porque são temas que mobilizam a sociedade e que geram diferentes perspectivas. A questão do aborto, por exemplo. O aborto. O aborto, sob a perspectiva espiritual, todo tipo de aborto é condenado? Não. Quando a mãe corre risco de morrer, opta-se, prefere-se manter a vida da mãe e sacrificar aquele que ainda está por completar a sua reencarnação. Essa perspectiva espiritual não fala que o aborto é bom ou que, não vai ter consequências. Então, olha, dentre as opções que nós temos, a vida da mãe, já constituída, já existente formalmente, ela é prioritária ou diante da possibilidade de, inclusive, os dois morrerem, se for um parto complicado. Mas essas reflexões, essas questões morais, elas fazem parte da sociedade, devem ser discutidas, e tem pontos positivos, pontos negativos, que têm que ser colocados. Isso faz parte da reflexão. Não é para se fechar a questão pura e simplesmente, mas é para nós refletirmos qual é a perspectiva espiritual deste processo. O caso do infanticídio que Kardec trabalha, ele trabalha nessa linha, mas não quer dizer que não exija uma reflexão para não ficar algo dogmático também. Porque, tem que fazer porque é assim e acabou. Não é isso que vai fazer uma sociedade melhor, pela imposição pura e simples, sem a compreensão do porquê de se fazer isso ou fazer aquilo. E os espíritos responderam: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. De novo, o bem ele tem a sua origem no desenvolvimento moral. A inteligência, o aspecto intelectual, nos ajuda a compreender e a identificar o que é bom e o que não é bom. Mas não basta só identificar, não basta saber. Nós temos que fazer, nós temos que trazer isso como uma proposta e de ação. E aí eles continuam. Um espírito superior em inteligência, espírito superior em inteligência, pode ser mal. Espírito superior em inteligência pode ser mal? Pode. Então vamos tomar cuidado com as classificações. No Livro dos Espíritos, quando a gente vê lá na hierarquia dos espíritos, a ordem dos espíritos, tem os espíritos
usando a classificação de Kardec, né, passando os imperfeitos e indo para cima, até chegar em espírito puro. Nós não temos uma escadinha, que a pessoa chega na escadinha e ela é igualzinha a outra pessoa que está naquela escadinha. Porque nós temos aspectos variados em grau de inteligência e moral. Na média, se aproximam. O único grau onde todos efetivamente vão se expressar, mantendo a individualidade, mas vão se expressar com semelhança de princípios e valores, é o grau máximo, onde nós realizamos todo o potencial que nós temos que realizar enquanto espíritos, buscando a perfeição relativa de que nós somos suscetíveis. Neste momento, nós expressaremos a perfeição que o espírito consegue fazer em termos de inteligência e moral. Enquanto não chegarmos a espíritos puros, nós temos gradações, e não é a inteligência por si só que transforma o ser num ser dito bom. Os espíritos bons, obviamente, eles estão num processo de desenvolvimento intelectual, claro. Mas não é porque o cidadão ou o espírito, encarnado ou desencarnado, tem um bom nível de desenvolvimento intelectual que automaticamente ele vai ser classificado como um espírito bom. Logo, que aristocracia a gente está falando? Não é aristocracia intelectual, que é aquela fase que nós já temos, inclusive. É aquela que acrescenta a parte moral. E aí, os espíritos continuam. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Logo, não adianta o espírito ser um espírito com muitas experiências, se ele não aproveitou essas experiências em termos de evolução. Mesma coisa no espiritismo. Mesma coisa no espiritismo. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que querem legitimar a sua autoridade dizendo: você sabe quantos anos eu tenho de espiritismo? E alguns já apelam: eu nasci em berço espírita, como se isso fosse um atestado de moralidade. Não é? A aristocracia do nascimento, exatamente. Exatamente. Boa associação. A pessoa acha que por ter nascido numa casa onde os pais se declaravam espíritas, por hereditariedade, ele tem autoridade e legitimidade perante outras pessoas que estão conhecendo a doutrina em outros momentos. E não tem. Porque não é o tempo cronológico que nos faz melhores. É que nem o espírito. Não é a quantidade de encarnações que ele tenha vivenciado que vai fazer com que ele, efetivamente, já se apresente como um espírito superior, moralmente dizendo. Mas nós vivenciamos momentos onde podemos desenvolver ambos os aspectos, e não adianta também a pessoa achar que só a parte moral seja suficiente para se desenvolver. Não é. Não é mesmo. E a gente já vai ver por quê. No final da apresentação vai ter a frase do Espírito da Verdade, aquela famosa, dirigida aos espíritas. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E instruí-vos. Porque não adianta nada nós nos amarmos e não saber como expressar esse amor. É a mesma coisa, imaginem uma pessoa que se considere boa, que goste da humanidade, e ela fale o seguinte: eu quero ser médico. Muito bem, o cidadão lá quer ser médico. Ele quer ser médico, mas tem a intenção de ser médico. Aí ele presta o vestibular, não passa, mas ele gosta de ler coisas de medicina, ele se interessa pelo assunto, continua não frequentando a faculdade, mas ele gosta de estudar. E ele se acha alguém bem adequado para discutir, inclusive, algumas coisas, porque ele acessa o Google. Ele acessa o Google e ele vai tendo termos técnicos, inclusive, para dialogar com as pessoas, como se fosse uma pessoa da área de saúde. E tem uma outra pessoa que efetivamente estudou, se formou, tem habilidade no que ele faz, só que essa pessoa não gosta tanto da humanidade, mas ele sabe o que ele faz muito bem. Se nós tivéssemos que passar por uma cirurgia de alguma coisa, nós escolheríamos aquele
que tem um ótimo coração, mas não estudou o suficiente, mas ele tem boa vontade e acesso ao Google, ou aquele outro que não necessariamente gosta da humanidade, mas ele faz bem o trabalho dele? Quem nós escolheríamos? Não tem muito, racionalmente, o que discutir. Nós escolheríamos aquele que vai nos propiciar o melhor tipo de atenção e serviço que nós gostaríamos. E não necessariamente a índole ou a moral de cada um vai impactar a técnica ou a habilidade da cirurgia. É a mesma coisa na sociedade. Fulano tem boa intenção, é ótima pessoa, ótima pessoa. Mas se ele não tiver capacidade administrativa, não adianta nada. Ah, mas o fulano tem capacidade administrativa, mas tem problemas éticos. Problema também, é um problema sério, ainda mais hoje em dia. Problema seríssimo que existe. Tem que unir as duas coisas. Essa é a aristocracia que Kardec diz. Quando você une inteligência e moral, uma delas isoladamente, sem a outra, você deixa a situação um pouco complicada. É a mesma coisa da medicina, em termos de você passar por uma situação que você vai encontrar lá bons profissionais e péssimos profissionais. Só que os bons profissionais, não necessariamente, eles são espíritas, eles são cristãos, eles podem ser ateus, mas são bons profissionais. Ora, vejam como nós não podemos rotular e classificar o produto simplesmente pelas crenças ou pelos valores somente que a pessoa abraça. Nós temos que unir essas duas coisas. E aí Kardec continua, e olha que interessante. Na questão 700 do Livro dos Espíritos, usando como referência, porque toda a obra da codificação ele vai retomar esse assunto posteriormente. É isso, 780. 780, isso. Muito bem. Gostei da sua perspicácia, acurácia visual. Daí. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Interrogação. E aí os espíritos respondem: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Por que é consequência? Porque quando você sabe, você conhece, você pode escolher, você tem consciência do que você está fazendo, e, obviamente, quanto mais você sabe, você vai buscar coisas que te atendam em termos de equilíbrio, de felicidade, de bem-estar. Quanto mais nós sabemos da realidade espiritual, mais nós sabemos que nós devemos agir bem. Não é? Se nós não tivéssemos a noção de que a vida continuasse, a vida acaba. Materialista, a vida acaba. Quais são os valores desta pessoa? São coerentes com o que ela acredita. Se a vida acaba, o meu bem-estar é aqui. O meu bem-estar é aqui. Se o meu bem-estar é aqui, eu vou fazer tudo para o meu bem-estar agora. Porque o meu bem-estar é aqui, depois não tem nada. E ele planeja-se para fazer isso aqui, encarnado. E aí vem o espiritualista, de forma geral, que sabe que a vida continua, que existe algo mais além da matéria, e que o que nós fizermos aqui vai refletir nosso bem-estar futuro. Opa! Então, o meu plano de ação, ele vai buscar o bem-estar. Só que é o bem-estar a longo prazo. O meu bem-estar a longo prazo vai envolver o quê? Minha conduta hoje, coerente com os princípios e valores que eu sei que vão proporcionar um bem-estar melhor lá para frente. Isso é racional. Nós agimos bem por racionalidade. Ah, mas eu trago em mim, desde que eu nasci, o desejo de ajudar os outros. Tá, você está declarando isso por quê? Porque você quer ser reconhecido como alguém bom? Geralmente tem pessoas que falam isso, né? Ah, eu sempre fui assim, ajudei as pessoas. É quase, nem sei porque que encarnou aqui, né? Já devia estar. Eu sou bom. A pessoa que precisa se declarar, às vezes ela está buscando reconhecimento. E não é pela declaração que a gente identifica o bom. Não é pela declaração, pela autodeclaração principalmente. É por o quê? Pelas ações. Pelas ações. Então, as nossas ações exemplificam e são aquelas que vão identificar as características morais que nós carregamos.
não é só o não fazer, é o fazer. O não fazer, ele não faz com que nós tenhamos um desenvolvimento adequado que vai gerar um benefício futuro, pura e simplesmente. Os espíritos dizem isso. Não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem. Ah, eu sigo a lei. Eu faço tudo o que a lei manda. Ótimo, isso é obrigação nossa. Se nós não fizermos nada mais de benefício além do que a lei manda, o nosso mérito é limitado nesse sentido, e nós vamos responder, inclusive, pelo bem que deixamos de fazer. Isso é grave em termos de desenvolvimento futuro. As pessoas que vão responder, quando ela tem consciência disso, que vai responder pelo bem que deixou de fazer conscientemente, isso gera angústia, gera dor. Nós somos movidos ainda por isso, nós, no nosso nível evolutivo. Nós fazemos porque sabemos que precisamos fazer. Quando nós começamos a fazer e percebemos que aquilo é bom, a gente faz e começa a sentir prazer em fazer algo bom. Esse é o caminho onde nós já nos sentimos mais fortalecidos para agir independentemente do reconhecimento externo. Nós agimos porque isso nos faz bem, nós sabemos que isso faz bem e vai nos trazer uma situação futura, a recompensa futura, mas não é só no aspecto racional, também é no aspecto que nós nos envolvemos com isso. Fazer o bem por gostar de fazer o bem. Gostaria de ter um líder assim? Claro! Que não ficasse somente na ideia racional e quase que pragmática, eu faço o bem porque eu preciso fazer o bem. Mas ele fala isso de uma maneira um tanto com a ideia de sacrifício. Ah, eu tenho que fazer o bem. Que tipo de bem ele vai fazer? Vai fazer algo proporcional a esse nível que ele se encontra. Ele não sente prazer ainda de fazer o bem. Espírito superior, moralmente falando, faz e se sente bem fazendo o bem. Esse é o nível que nós estamos buscando atingir. E é esse o nível que os dirigentes da sociedade, ao fazer algo pela sociedade e sentir-se feliz por estar ajudando a sociedade, ele está se envolvendo nesse aspecto mais próximo da aristocracia que Kardec colocava como característica. Mas ele tem que saber o que ele está fazendo, aí entra a parte intelectual. Muito bem. Continuando aqui. Olha só. Na mesma questão, na 780, letra B, continua lá. Kardec ainda insistindo. Como é que se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Kardec, aquela primeira questão foi a 750, agora está na 780. Ele não se convence, ele está lá questionando os espíritos. Mas eu estou vendo aqui povos esclarecidos que demonstram perversão. Por quê? Eles são mais inteligentes no sentido de desenvolvimento, e naquela época temos que fazer essa contextualização. A Europa, e a França em particular, era o berço cultural do Ocidente. Então, o que se tinha de desenvolvimento científico, o que se tinha de avanço nas ideias, passava pela França. Não é que começava na França, mas passava pela França também. O Oriente tem uma outra perspectiva, tem uma outra cultura e bastante meritória. Mas quando se fala de berço, nós estamos falando do mundo moderno que o Ocidente traz. Ora, Kardec questionava essas regiões, esses países mais desenvolvidos são pervertidos. Kardec estava dizendo isso. E aí os espíritos dizem, o progresso completo é o alvo a atingir. Ou seja, nós temos um caminho a ser trilhado, e não quer dizer que nós não conseguiremos chegar lá. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a eles senão passo a passo. Passo a passo, cada um no seu ritmo. Ideias mirabolantes de que nós vamos transformar a sociedade da noite para o dia, onde todo mundo, a partir de amanhã, vai ser fraterno, vai ser caridoso, vai respeitar e amar o próximo, isso é balela, isso não existe, porque o indivíduo não se transforma nesse ritmo. A imposição de você querer fazer com que alguém seja bom, não é o bom que os espíritos estão nos dizendo que nós seremos conforme o desenvolvimento. Se
imagina, baixou um decreto aí. A partir de hoje, todo mundo é bom. Perante a sociedade, perante os órgãos fiscalizadores, você vai agir como você gostaria que os outros vissem você agindo, para não ser recriminado ou sofrer algum tipo de punição, porque tem um decreto. Então ele vai agir como se ele fosse bom. Isso é artificial, não é natural. Uma hora isso explode. É por isso que qualquer sistema que queira impor uma conduta artificial ao indivíduo está fadado, em algum momento, a ruir. Várias experiências que nós já tivemos na sociedade, de povos, de comunidades que se isolaram em grupos específicos e que tentaram levar a vida num sistema onde acreditavam pudesse haver uma superioridade moral perante as demais organizações. Nenhum sistema desse progrediu. Por quê? Porque o indivíduo é o mesmo. Não adianta você querer mudar o indivíduo por decreto. Ele não muda por decreto. Mais para frente a gente pode discutir isso em termos de organização. Mas as experiências sociais que foram feitas, e na época de Kardec estava eclodindo diversas propostas de organizações sociais diferentes da que existiam. Vários reformadores sociais, alguns deles eram espíritas, inclusive. O espiritismo abraçou e abrigou pessoas com diferentes perspectivas de como a sociedade deveria se organizar. Kardec nunca disse, ou os espíritos disseram, de uma maneira específica, vamos eleger esse sistema como se fosse o sistema a ser seguido, porque isso é coisa temporal e da humanidade aprender com isso. É local. Nós não podemos confundir o espiritismo, proposta de desenvolvimento moral e intelectual, com aspectos transitórios da humanidade. É muito mais o espiritismo, muito mais. Isso que nós vivenciamos hoje é transitório. O que pode parecer ótimo hoje, daqui a 50 anos, não é nada. Mudou completamente o processo de refletir a sociedade. Mas, enfim, continuamos. Até que tenham desenvolvido o senso moral, de novo a moral, que é fundamental nesse sentido. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. De novo, o inteligente pode fazer o mal. Se ele não tiver a moral, ele pode fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. É o tempo que vai fazer isso. E aí vem aquela questão espiritualista e não materialista. Para o materialista, o tempo é agora. É agora. Não existe depois, é agora. A sociedade se transforma buscando satisfazer as necessidades do presente. Segundo a visão materialista, o que importa é você dar conforto material e harmonia e igualdade para todos. Uma visão bem impositiva. Espiritualmente pensando, nós estamos evoluindo há milênios. Nós não podemos olhar uma organização social como se fosse reflexo desse processo evolutivo do todo. Nós vivenciamos e experimentamos organizações sociais as mais variadas possíveis, mas o que interessa somos nós. Nós refletimos na sociedade, mas é o indivíduo que é o grande alvo a ser desenvolvido. Nós vamos prestar contas para a nossa consciência. Nós vamos prestar contas para aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, convivendo em sociedade, porque sem os outros a gente não consegue desenvolver isso. É impossível você crescer e desenvolver-se sozinho. Você não desenvolve moral sozinho. É que nem aquela pessoa que vai lá, conquistei a paciência morando sozinho aqui no topo da montanha por 20 anos. Essa pessoa conquistou a paciência? Obviamente que não, porque a paciência só é provada quando nós efetivamente nos relacionamos em sociedade. Os espíritos dizem, nós fomos criados, inclusive, para viver em sociedade, para nos desenvolvermos nesse sentido. Como alguém vai conquistar a paciência sozinho? Não dá. Não dá. Nós precisamos uns dos outros para fazer isso.
E tem gente que se ilude, inclusive, com essa tal da paciência. Só fazendo um parênteses aqui. Sônia, sabia que tem gente que pede, Deus, dai-me paciência? Várias, né? Várias. Deus, dai-me paciência. Como se paciência fosse um objeto, uma caixinha, que se você um belo dia abrisse a porta, estaria lá o presente, a paciência. Você abriria a caixinha e ficaria paciente. É assim que funciona? Claro que não. Como que nós conquistamos a paciência? Exercitando a paciência. O bem é assim. Não basta dizer, eu venci alguma coisa. Não. Nós temos oportunidades de conquistar, mas estamos evoluindo e nós vamos ter outras oportunidades. Dê um passinho, aí vem o próximo. No mesmo sentido. Ah, então eu não quero mais evoluir. Não dá. Por uma lei natural, nós evoluímos. O progresso é uma lei natural, ninguém fica parado. Vem a vida e nos empurra para crescer. E aqui está dizendo, moral e inteligência têm que se afinizar. E é o tempo que vai fazer isso, só que sem esforço não adianta. Aí uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, como é que nós caracterizamos o verdadeiro espírita? É aquele que busca se transformar porque conhece. Porque conhece, foi tocado no coração, conhece a sua realidade espiritual e consegue compreender as consequências de seus atos diante de um contexto natural regulado pelas leis divinas. A doutrina espírita nos mostra essa relação e nos permite essa reflexão e, obviamente, nos dá a chave para nós entendermos quem somos, de onde viemos, para onde nós iremos. E é esse final filosófico que eu termino por aqui, extrapolando um pouco o tempo, mas eu acho que o mais importante foi a reflexão. Muita paz a todos.